Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me acompanham de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aqui do Brasil. Eu hoje vou estar fazendo estudos da Cartas de Cristo, a parte 3, carta 2. Gente, desculpa pela ausência. Eu saí da Nova Zelândia, primeiro que eu fiquei doente, que eu expliquei no vídeo passado, depois eu vim viajar. Primeiramente, eu parei no Peru para fazer um retiro espiritual, onde eu gosto muito da cultura xamânica. Eu tive contato com essa cultura. E agora eu tô na casa da minha irmã, aqui em São Paulo. E para acostumar com o fuso horário, com a rotina da família, é mais complicado. Ela tem 7 gatos, 2 crianças, então para eu arranjar tempo onde a casa tá em silêncio para eu gravar e conversar com vocês, fica um pouquinho difícil, mas eu vou continuar aqui com a minha missão e falando com vocês sempre que eu puder, tá bom? Vamos começar nossos estudos? Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúria e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade, sob a disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas nas suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas nos seus corações que pensam, sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Olha que legal, né, pessoal? O bom, o que a gente considera bom e ruim, só está nas nossas mentes. Para Deus, tudo é bom, tudo é neutro. Não existe o bom e o ruim, não existe essas duas classificações dentro da universalidade que é Deus. E Deus, ele não castiga, como Jesus disse, o castigo é maldade. Não é isso que Deus faz. Deus não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Deus é só o que consideramos bom. E olha que engraçado, porque eu estava com meu sobrinho, só para te mostrar como as coisas são neutras. Ele tem 9 anos. E a gente estava conversando. E pra gente, a palavra nojento tem uma conotação mais negativa. Pro meu sobrinho, ele tem orgulho de ser nojento. Ele não bebe no mesmo copo, dele mesmo. Ele não bebe no mesmo copo dele mesmo. Então ele é nojentinho. E aí ele fala: tia, eu sou nojento. Eu sou nojento mesmo. Que eu sou muito limpo. Então para ele, nojento tem uma conotação positiva. E é assim que nós mudamos a perspectiva dos nossos pensamentos. O que às vezes nós consideramos ruins, por que é ruim? Você já parou para analisar que essas coisas elas também podem ser positivas? Que é o modo como as olhamos que as tornam negativa, porque nós estamos dando uma denominação, uma conotação negativa baseado nas nossas experiências, aquela palavra ou aquela coisa. Porque no fim, é só uma coisa. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus? Porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se o escutar, confiar nele e viver nele.
Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidade urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos fazem facilmente suas necessidades, de forma de quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão o seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido dentro deles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada, além de suas próprias satisfações físicas. Porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos, e contar às pessoas o que eles pensam do que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa viva do que irão comer e beber, e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes coisas na Terra e não querem desfazer tudo que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de sua crença e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigo e se encontram sozinhos. Primeiramente, a gente tem que mostrar aqui que Deus está agindo em nossas vidas a todo momento. Só que nós sentimos melhor quando Ele age, quando nós estamos no desespero, não pedimos, é por saúde, é por comida, é por um emprego. Então são os momentos de dificuldade que a gente lembra que a gente tem um Deus poderoso e a gente acaba pedindo. Porém, quando nós estamos satisfeitos, com as nossas barrigas cheias, estamos em casa assistindo TV no conforto do nosso lar, nós temos essa propensão a pensar que tudo que é feito na nossa vida veio de nós, é um produto de nós mesmos, humanos. Só que, gente, é bem verdade, né? Porque eu vejo várias pessoas, inclusive na minha família, que já tiveram muita dificuldade. Nesse tempo de dificuldade, eles iam à igreja, eles pediam a Deus, eles estavam sempre, tudo era Deus. Aí a vida começou a melhorar. Conseguiu uma casa melhor, conseguiu um trabalho melhor, começou a prosperar. O que aconteceu? Largou Deus. A igreja ficou em segundo plano. Falar de Deus ficou em segundo plano. E essa é uma tendência humana, é uma tendência natural nossa. Por quê? Porque na nossa concepção, de alguma forma, nós consideramos Deus
não como prioridade na nossa vida, né? Ou a espiritualidade, nós temos a tendência de acreditar que as coisas são feitas tudo pela nossa mão. E essa dificuldade maior do ser humano de entender que todas as criações que estão ao nosso redor são causadas por nós também, né? Pelas nossas criações mentais. É muito contraditório, na verdade, né? A gente prefere acreditar que todo o sucesso que a gente teve na vida são causados pela forma humana, são causados pelo nosso esforço, que não sei o que Deus não... Ele estava abençoando, mas ele não agiu em nossa vida ou através de nós. Mas nós não temos dificuldade de tomar responsabilidade de nossos atos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos, por exemplo, colocar na nossa cabeça que a responsabilidade da nossa doença, da doença do nosso corpo, também é causada pela nossa criação mental. Nós não acreditamos na criação da nossa mente quando consideramos isso sendo ruim. Mas quando consideramos sendo boa, a gente toma posse. A gente toma posse, quando a coisa é positiva, a gente toma posse da nossa criação. Quando é negativa, a gente se recusa a tomar posse da criação, porque como a gente foi criar aquela coisa negativa pra gente, né? E outra coisa que nos faz questionar muito o fazer de Deus é nos comparar com ricos, políticos, religiosos. Aqui Jesus ele coloca o exemplo dos ricos e dos religiosos, porque naquela época, gente, eram pessoas que tinham privilégios, né? Os ricos e os religiosos. E ele fala, gente, ele deixa muito claro que eles também passam pelas mesmas coisas que nós, mas nós não conseguimos ver. O que acontece? Os ricos também adoecem, os ricos também se sentem sozinhos. Só que eles têm uma facilidade, eles não têm um bloqueio mental, eles não criam escassez material na vida deles, que é o que a maioria de nós criamos. A gente tem essa tendência de criar uma escassez material na nossa vida quando nós questionamos, quando nós temos medo de arriscar, quando nós temos medo da falta, porque nascemos com isso. Nascemos às vezes com uma dificuldade e só de pensar em sofrer aquela dificuldade de novo, de passar por aquela dificuldade de novo, nos causa medo. Nessa que nos causa medo, gente, a gente está colocando toda a nossa energia naquela situação, no nosso medo. Não no que podemos ganhar, mas sim no que podemos perder. E dessa forma nós criamos o que podemos perder, né? E os ricos e quem tem essa prosperidade material, eles têm menos limitação material nesse sentido. Porém, não abstém eles de criar negativamente, por exemplo, na saúde, na solidão, nos seus relacionamentos. E é o que a gente vê muito, né, gente? Eu fico bem triste porque você vê esse povo de Hollywood que acaba se suicidando. Muita gente, você fala, nossa, a pessoa tem tudo. Porque na nossa cabeça ter tudo é ter tudo material. É não estar passando, lutando ali o CLTzão, pegando o busão para conseguir as coisas da vida. Para conseguir as coisas material, o sustento do dia a dia. Então a gente fala, a pessoa tem tudo. E a pessoa, ela não tem. Ela acaba se suicidando porque ela se sente sozinha. Ela se sente insegura, ela sente aquele vazio que ela não consegue preencher. Ela não tem relacionamentos saudáveis, ela não pode confiar nas outras pessoas. E isso também é uma forma de escassez, mas não material, no sentido que nós relatamos tudo. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos. Podem ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realizações no modo de vida que escolhem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que a oportunidade, a habilidade e a inspiração
tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despesas e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem. E lembrarem sempre que a natureza do Pai é prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que quando se lamentam sua tristeza é conhecida do Pai, se voltasse para o Pai amor no que está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria, encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginasse possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimado às próprias criaturas vivas do Pai, que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimaram foram criados para desfrutar a vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoado na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor que revela em sua criação. Lembre-se de que aquilo que realmente se acredita é aquilo que se recebe. Não conseguem perceber que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperanças, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmo. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e de contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados de uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tem insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em todos vocês e, da mesma forma, serão poupados nos momentos de dificuldade. Jesus aqui, ele reforça de várias formas, usando vários exemplos diferentes, de que somos nós que criamos as nossas condições através do que pensamos. Gente, nós somos produtos dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são produtos dos nossos condicionamentos durante a nossa vida, do que acreditamos, do que crescemos acreditando.
Se você é uma pessoa que acredita em escassez, que acredita que o pão vai faltar na sua mesa, porque você tem medo de que o pão vai faltar na sua mesa, você coloca a sua energia no negativo, não no que você poderá ter, no que você não tem. Mais uma vez repito, é dessa forma que nós criamos os nossos obstáculos, que deixamos de acreditar no Deus que está dentro da gente. Lembrem-se, gente, nós somos criaturas, filhos do Criador. E Jesus mais para frente vai explicar, ele dá um outro exemplo que eu achei fenomenal, que fez assim, ó, bum. Nós temos a capacidade de resistir à ação de Deus dentro de nós, por sermos criaturas. Deus são aquelas leis, gente. Ele supre todas as nossas necessidades, todas as nossas vontades. Ele supre tudo que nós precisamos. Mas a partir do momento que nossos pensamentos de escassez, de medo, começam a florescer e nós escolhemos colocar mais atenção, mais energia nesses pensamentos do que em outros, o que acontece? Nós resistimos à ação de Deus dentro da nossa vida. E Kelly, como que a gente percebe no que nós acreditamos? Porque muitas das coisas ficam inconscientes, certo? Uma das formas que eu comecei a usar é, às vezes eu me pego pensando em alguma coisa. E assim, vários pensamentos o dia inteiro vêm na nossa mente e a gente não presta atenção neles. Mas eles têm um significado, eles são frutos do que você acredita. Por exemplo, você tá andando na rua e você fala assim, nossa, se vier alguém eu dou uma porrada aqui, que não sei o quê. Você acredita que você tem que se defender porque o ambiente é violento. É isso que você acredita. E quando você acredita que o ambiente é violento, você coloca a sua energia acreditando nisso, é isso que você cria. Outro exemplo muito engraçado, que eu estava assistindo com a minha mãe a TV, e estava passando um filme de indígenas. E os jesuítas, estavam mostrando como os jesuítas massacraram os indígenas ali nos Estados Unidos. E a minha mãe tava, ai, tomara que ele morra, ele estuprou aquela índia, ou eles mataram aqueles índios que eram inocentes, tomara que eles morram, merece morrer, que não sei o quê. Eu entendo a raiva da minha mãe, aquele sentimento de injustiça, onde as pessoas mais fracas acabam pagando pela ganância e pela falta de Deus no coração das outras pessoas, né? Só que ao mesmo tempo, gente, analisando minha mãe, o que ela acredita? Ela acredita que Deus vai fazer a justiça? Ou ela acredita que as coisas são feitas olho por olho e dente por dente? Se você acredita que as coisas, que a justiça é feita no olho por olho e dente por dente, tome cuidado. Porque o que você fizer ao outro, você acredita que é o que precisa ser feito a você. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. Estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido um grande erro de olhar para seus sonhos e imaginação, criando por si mesmo um Jeová que não existe. Não encontrarão um Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver as maravilhosas atividades do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem: o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão um misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade.
É aqui que o Pai está no perfeito controle, porém ver que a lei e as ordens perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem e os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente. E um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade no Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem. Sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa, e é tão minuciosa que fica uma partícula de poeira. Então, escondido em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus, ao invés de lágrimas e temores, fome, doença, encontram uma paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérola. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais, seria perfeita, impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita de todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, a sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente, que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino dos céus está em vocês. Entram no reino dos céus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e de entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde, à abundância, são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e é isso que quer dizer que, primeiro, terão que lidar com o seu eu. Por que é que terão que lidar com o seu eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Vamos à concepção do eu, o nosso ser egóico. Gente, o nosso ser egóico, ele é maravilhoso. Ele é o que nos dá a nossa individualidade. A gente já conversou sobre isso.
Quando nós viemos à Terra, nós éramos Tan, luz. Sem essa individualidade, o que nos torna individuais são as nossas experiências. O que vivemos, deixamos de viver, a forma de que pensamos, as encarnações que viemos como mulher, as encarnações que viemos como criança e falecemos cedo, as encarnações que viemos como assassinos, que nos levaram, não que nós já nascemos assassinos, mas as circunstâncias e o nosso entendimento daquela vida nos fizeram assassinar outras pessoas ou a abusar de outras pessoas. Passamos por todas as experiências para ir adquirindo essa individualidade, experiências de diferentes formas, tá bom? Isso é maravilhoso e o ego, ele nos protege. Primeiro você tem que ter um bom senso do que é você, de se proteger. Se eu sei que eu estou com frio, eu não vou ficar cobrindo o outro e passando frio. É claro que com o tempo você sabe o seu limite e você escolhe dar a sua vida por outra pessoa quando isso te convém ou quando é uma escolha sua. Porém, o que acontece? É esse fato de você conseguir ser o eu preciso comer, eu preciso tomar banho, que te traz essa segurança das suas necessidades, entendeu? Porque senão, se você não tem esse eu preciso comer, você não vai comer. E isso não vai fazer com que você continue evoluindo, porque você vai morrer. É uma lei básica. Para você continuar no mundo material, você precisa ter o básico. E o seu eu, o seu ego, ele é responsável, ele mantém a sua sobrevivência. Com o tempo, depois de sua evolução, você tem a capacidade de observar e parar de ser tudo eu. Você começa a falar, aqui eu posso dividir. Eu ainda estou satisfazendo as minhas necessidades e ao mesmo tempo eu estou dividindo. Mas primeiramente você tem que saber o que você precisa. A partir do momento que você sabe o que você precisa, você também consegue saber do que o outro precisa. Provavelmente vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira com que nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Extraem a sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma, acreditam que se alguém se apropria de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca, acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação, acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa, acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é a natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar essa dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então, o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai.
Vem da grande lembrem-se, vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas das árvores de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam essa parábola, porque é isso muito importante para vocês. Não somente nos dias de hoje, mas também todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com os nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: Quando o seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: Ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos. Ele dirá a todos aqueles que encontrar: Como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir a seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele apostou em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho. E agora, ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou esta situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: Aconselho que, quando o seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele, ou a qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade, feliz que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês, se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? O murmúrio varreu a multidão e pôde ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que eu acompanhe por 1 milha, façam isto com agrado, estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam a algo as pessoas, não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo, para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o pai também é tensionado. E não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês, e é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram. Sabiam que era isto o que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto, e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica, e sigam seu caminho e se alegrem. Alegrar-mo-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse: Sim, meu amigo, alegre-se. Primeiramente porque possuía uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto, e o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar, resmungando para si mesmo: E agora, por que fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele. E as pessoas riram de mim porque dei a ele minha única túnica e manto, e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá a minha mulher quando eu chegar em casa?
As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá a sua única túnica e manto, e em seguida lembra que coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros, e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento, então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu disse que colhem o que plantam? Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam a sua vida futura? Então o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito tempo? Porque é isso o que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados, porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha. A pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas, escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. Então haverá paz e contentamento em sua mente e coração. E o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem e doem abundantemente. E alegre-se porque vocês têm presentes para doar aos necessitados. E porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com coração contente. Doe com confiança e com conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Olha que legal, gente. Aqui eu quero... Porque esses videozinhos, eles são bem explicativos, né? Eu quero enfatizar 2 tópicos. Um é a caridade com peso na consciência. E o outro... Desculpa, um carro passou aqui, eu me distraí. E o outro é se preocupar com o que as pessoas vão falar. A regra, a lei da plantação e da colheita, ela é um exemplo muito básico da nossa vida. E muitas das pessoas, muitos de nós damos pensando no que irá voltar para nós mesmos, né? Eu estava conversando com meu cunhado ontem sobre isso, inclusive. O que faz a gente sofrer, gente, são as nossas expectativas. Se você se você emprestou um dinheiro para uma pessoa e por mais que ela tenha te pagado, você acha que ela tem, internamente você acha que ela tem uma dívida com você, você espera que se um dia você precisar, ela faça o mesmo, e ela acaba não fazendo, você sofre. E você briga com essa pessoa, você sente. Mas, em primeiro lugar, quando você dá alguma coisa a alguém, ou quando você empresta alguma coisa a alguém, é um conselho meu, tá? Não espere nada em troca. Às vezes, a retribuição, muitas vezes, às vezes não, a maioria das vezes, a retribuição não vem da mesma forma e da mesma fonte. Deus age nas nossas vidas de maneiras muito diferentes. Você pode ter emprestado dinheiro para a Aninha, e um dia você está necessitado e a Aninha ainda não tem condições, porque dependendo das criações que ela tem na vida dela, ela ainda não terá condições. Mas vem um irmão seu de longe e te ajuda. Essa foi a retribuição que você teve. E a gente tem essa dificuldade de não enxergar, porque a gente espera que as coisas venham da mesma forma que elas foram, seguindo o mesmo caminho.
Então, quando nós formos dar, gente, quando nós ajudamos, quando nós damos, quando nós oferecemos qualquer coisa, não esperem nada em troca. Estejam felizes por aquele momento. Você foi um instrumento de Deus. Ele te usou para acalentar o coração de um irmão. E quando o seu coração estiver triste ou precisando de ajuda, pode ter certeza que Deus irá acalentá-lo através de outro irmão, que não necessariamente seja aquele que você ajudou, tá bom? A segunda coisa é, muitas das vezes a gente se preocupa do que as pessoas falam, nossa, você é um tolo de ajudar o fulano. Você é que não sei. Gente, você é você. Você está agindo como instrumento de Deus. Deus não abandona os seus filhos, inclusive aqueles que estão errando e machucando os outros. Todos nós, independentemente de nossas ações, somos amados incondicionalmente por Deus. Ele não ama mais Jesus do que eu. Ele ama os dois da mesma forma. Somos todos filhos do Pai. Ele não é um homem. Ele é um ser divino. Nós não temos a capacidade de entender o amor que Deus dá a todas as suas criaturas. Ele não me ama mais que ele ama uma borboleta. Então, não vamos nos preocupar com que as pessoas falam que você é um tolo, que você ajudou o fulano. Tudo bem, esse é o pensamento dele, mas fique feliz que ele te usou, que você foi um canal livre de limitações para ser usado naquele momento. Isso é um sinal, gente, é um sinal que ele está no seu coração e que você ainda consegue ouvi-lo. Um homem comentou: isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar, a vida é uma luta constante. Respondi em voz alta porque estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estavam pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá trabalho esplêndido ou qualquer outra maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso. Mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que este homem de túnica vermelha, aqui na frente, criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão, então o jovem rapaz, Marcos, gritou para mim. Eu sei. Ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos, nós recebemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam, e eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim o permitirem. Algumas pessoas riram, mas outras não. Eu via que eles não acreditavam em nenhuma palavra que eu dizia. Nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se hoje o seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito. Suas lágrimas farão seu dia mais feliz. E se vocês se angustiarem pelo seu amanhã, estão carregando-os de penúria e fadigas antes mesmo que ele chegue. Por que fazê-lo então? Que bem isto fará você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto, ficando angustiado por ser muito baixo. Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas. Se voltem para o Pai que está em vocês. Se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição que receberão. Gente, eu provavelmente já falei aqui para vocês e eu vou continuar repetindo. Nós somos produto dos nossos pensamentos, nós somos produtos da história que contamos a nós mesmos. Esse exemplo que Jesus deu é como se fosse, como se você reclamasse muito por ser baixo,
você conseguisse ser alto. Reclamar das condições das nossas vidas só vão atrair mais daquela situação. Porque, gente, vamos supor que nós temos um copinho cheio de bolinhas. Cada bolinha representa a energia do nosso dia. E todo dia à noite, quando nós vamos dormir, essas bolinhas são recarregadas pelo divino. Então, durante o seu dia, você pode escolher a quem dar essas bolinhas. Você dá essas bolinhas para a sua família. Você dá essas bolinhas para o seu bem físico, para o seu bem-estar. Você dá essas bolinhas fazendo caridade. Ou você pode escolher dar essas bolinhas reclamando, dar essas bolinhas brigando no trânsito, dar essas bolinhas brigando com seu chefe. E aí o que acontece, gente? Você chega em casa exausto, sem bolinha nenhuma. E tá ali o seu filhinho, louco para brincar com você, louco para te amar. E você não consegue receber aquilo, porque você está sem energia nenhuma, sem bolinha, porque você gastou ela no seu dia com outras coisas que são inúteis, que não te acrescentaram em nada. Você não ficou mais alto por reclamar que é baixo. Então, gente, usem as suas bolinhas com sabedoria. Deem as suas bolinhas a coisas que te fortalecem, que te enriquecem, que te traz felicidade, que te traz harmonia. Mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o pai estaria com vontade de dar aquilo que desejam. Esta é a forma humana de dar, mas não é a forma do pai que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O pai sempre derrama as suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos, e contanto que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem nem por um instante sequer que não existe Pai, ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar se existe em vocês algo que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão fazer as pazes com essa pessoa. Então, quando abordarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai. E o Pai poderá responder dando aquilo que precisam na paz e na quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as adiantes flores dos campos. Como são lindas! Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma e sua beleza, onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas. Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas, e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação, para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai, quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de forma tão maravilhosa? Mas lembrem-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias que produzem, e consequência a sua carência, e suas enfermidades, de forma consistente dia após dia. Eu disse essas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. O Pai é amor, é a fonte de toda saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai amor produzem doenças, assim como todos os seus males
e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoe seu vizinho quando surgir alguma disputa. Assim, por ele quando for duro com vocês. Ajudem de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E, ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nessas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam seus enfermos para mim e, de acordo com sua fé, eles foram curados. Então Jesus passou essa parte 3, principalmente, ele está explicando tudo pra gente, como nós criamos, para mostrar que nós resistimos à ação do Pai Todo-Poderoso, consciência universal dentro da nossa vida, que é diferentemente de uma árvore. Porque a árvore, você não vê a árvore pensando negativo, ela simplesmente recebe, ela consegue absorver a ação divina dentro dela e deixar com que o Pai haja, porque ela não cria resistência. O que cria resistência e dor na nossa vida é o fato do que a gente cria. Se você é uma pessoa que acredita que só vai conseguir dinheiro através de muita luta, muito esforço e muita dor, é dessa forma que o dinheiro vai vir a você, para reforçar o que você acredita. O Pai Todo-Poderoso, ele quer agir sobre você, mas toda vez que ele tenta, você tem aquela limitação que bloqueia a ação dele. O que mais que ele colocou ali? Que é muito importante. Todas as coisas, né? Esse capítulo, gente, no geral, essa parte 3, ela é muito importante para a gente absorver a lei da plantação e da colheita. Ela não é uma frase que para você que sai somente da sua boca, nós temos que praticá-la, mas não praticá-la com rancor, não praticá-la esperando algo em troca. Plante o bem sem esperar nada em troca, plante o bem com amor e esse virá até você. Não crie expectativas de como as coisas vão acontecer na sua vida. Olha ao seu redor, gente, ao invés de focar a sua energia nas coisas que dão erradas, por que você não foca a sua energia nas coisas que você quer, da maneira que você quer? Por que eu vou começar a focar, a falar, por exemplo, eu quero uma casa, mas aí eu falo, mas o meu emprego é tão ruim, eu nunca vou conseguir aquela casa, porque olha onde eu estou focando a minha energia. Por que não focar 100% da minha energia ali? Nossa, eu gostaria de uma casa dessa forma, eu gostaria dela amarelinha, eu gostaria que ela tivesse um canteirinho, que eu pudesse plantar minhas rosas, eu gostaria de ter um cachorro na minha casa. E assim você coloca a emoção e a energia totalmente no que você quer do bom. O resto, gente, deixa que Deus te traz. E não pressione o quando e o como. Porque se ainda não veio até você, não é porque Deus não está te ouvindo. É que há algo em sua mente que está bloqueando o agir de Deus na sua vida. O que é? É por isso que o autoconhecimento é muito importante. Que tudo que a gente está falando de expansão de consciência é muito importante, porque a partir do momento que você está consciente do que você pensa, você fica mais consciente da forma que você cria. E quando você fica mais consciente disso, você tem a opção, você pode escolher se você quer continuar a criar daquela forma ou se você quer criar de uma outra forma e se permitir. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desses estudos. Tá ficando longo, não tem problema. A gente vai aos pouquinhos. Me desculpem por estar espaçado. Eu não estou na minha casa, eu dependo da rotina das outras pessoas. Mas eu amo vocês e eu faço esse estudo com todo carinho. E eu aprendo muito com ele. Tá bom? Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. E eu amo vocês.